Olá, pessoal dos 8º anos, tudo bem com vocês, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de dança. Então, nós vamos falar hoje a relação da dança com a música, a arte visual e o teatro. Vamos lá. Então, nós temos aí a arte corporal, no caso a dança, né? A dança, na verdade, existe desde a pré-história. Desenhos deixados pelos pré-históricos nas cavernas foram encontrados por estudiosos. Estes ritmos estavam ligados a rituais de caça e de sobrevivência. Eram ritmos que evocavam poder, forças sobrenaturais para a caça e a fertilidade. Esses rituais não deixaram nunca de ser uma dança. Como vocês estão vendo aí, a dança ela existe desde que o homem apareceu, desde o homem das cavernas lá da pré-história. Esses movimentos, né, já eram caracterizados como dança, né? Então você vê aí o quanto a dança faz parte da história da humanidade. A arte corporal, né? A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos criado com harmonia própria. Então a gente sabe disso. O que é dançar? Dançar é criar movimentos corporais e geralmente esses movimentos eles são harmoniosos, são sincronizados, né? Ou seja, a dança é uma sequência de gestos e movimentos corporais, geralmente ao som de um tipo de música. Geralmente, a dança está associada a uma música. Não que ela não exista só. Existe dança sem música? Existe. Agora, ela geralmente está associada à música, né? A que expressa os sentimentos, as ideias e as sensações. A dança, ela tem esse poder. Quem dança, mesmo que inconscientemente, está expressando ali os seus sentimentos, as suas emoções, as suas habilidades e etc, né? Não é somente através do som de uma música que se pode dançar, pois os movimentos podem acontecer independente do som que se ouve, até mesmo sem som. Quer dizer que existe dança sem som, embora seja pouco, mas existe, certo? Arte corporal, né, que é a dança. A dança no Egito, né? O povo dançava em homenagem a seus deuses e faraós. Quando o homem era politeísta, adorava vários deuses, ele costumava usar esses rituais de dança para agradar, para, digamos assim, como oferenda aos seus deuses. Então, essa dança ela foi incorporada. E depois que o homem passou a ser uniteísta, né? Depois que o homem passou a adorar um único Deus, ele trouxe essa dança também para essa manifestação religiosa, para essa expressão religiosa. Os faraós, que para eles também eram deuses, né? Eles adoravam esses faraós também. Além dos deuses, eles também tinham esse compromisso com os faraós. A dança na Grécia Antiga. As danças começaram em homenagem a Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, né? O deus das festividades e do teatro. E eles faziam esses movimentos em homenagem a esses deuses. Em Roma, este mesmo deus se intitulava Baco, né? Baco, quem é Baco? Baco era o Dionísio, o deus do vinho, né? As danças eram feitas periodicamente em homenagem aos deuses no período antigo. Eles faziam essas danças para uma forma digamos assim, de oferta aos deuses, uma forma de agradá-los, né? Então, nós temos aí a igreja na Idade Média não conseguiu censurar a dança completamente, né? Ela tentou, mas não conseguiu. Em todas as suas manifestações populares, as danças estavam presentes. As danças passaram a fazer parte das manifestações da igreja. Para você ver o quanto a raiz da dança ela é forte, né? Que a igreja ela conseguiu suprimir diversas manifestações do povo, mas não conseguiu fazer isso com a dança, né? No Renascimento surge o balé. Aí a gente já está falando de uma idade mais próxima, né? O balé da corte, com coreografias e indumentárias sofisticadas que eram praticadas apenas por homens. Este balé surge na Itália, né? Então, o balé é uma dança extremamente sofisticada que requer movimentos precisos, que requer todo um estilo. E era uma dança muito estilosa e uma dança muito apreciada pela corte. O balé é uma dança. Os movimentos do balé exploram o chão e o ar, combinam graça, força e leveza. O balé é uma arte de extrema dedicação, de extrema complexidade. Pois é, para você ver, não é uma dança que se pratique por aí
de toda forma, não é todo mundo que consegue dançar balé. Eu não vou a uma dança, por exemplo, uma festa de rua dançar balé lá, né? É uma dança clássica, como o próprio nome já diz. A dança moderna. A dança moderna surgiu no início do século XX. Seus pioneiros procuravam maneiras modernas e pessoas de expressar como se sentiu através da dança, né? Entre os que começaram esse movimento estavam as americanas Isadora Duncan, Loie Foley e Ruth Sundance, o suíço Emile Jacques Dalcroze e o húngaro Rudolf von Laban, né? As suas técnicas e estilos eram muito diferentes do que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum era a insatisfação com as opções disponíveis para o bailarino. E seus objetivos último era transmitir ao seu público um senso de realidade interior e exterior. Um objetivo que ainda inspira os bailarinos modernos de hoje. Ou seja, eles estavam insatisfeitos com digamos assim, com tantas regras que existiam no balé, tá certo? Só se dançava balé se obedecesse aquelas regras. Então, eles não tinham criação própria, eles não tinham movimento próprio, porque era tudo projetado, tinha que obedecer toda aquela coreografia, todas aquelas regras. Eles não podiam criar nada, não podiam colocar o sentimento ali, né? A subjetividade ali. Então, eles fizeram esse movimento já em contraposição a isso. E a partir daí, o balé começou a ganhar novos movimentos e começou a incorporar também, digamos assim, um novo estilo, certo? A dança contemporânea ainda, né? Surgiu na década de 60 com a forma de protesto ou compromisso com a cultura clássica. Depois de um período de intensas inovações, experimentações que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte, finalmente, na década de 80, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria. Tá vendo? Aí ela já passou, já ganhou essa linguagem própria, já passou a partir daí a ter seus movimentos próprios, os bailarinos já começaram a sugerir, fazer sugestões para as suas coreografias e etc e tal, né? Modificou drasticamente as posições base do balé clássico, além de tirar as sapatilhas das bailarinas, parar de controlar seu peso, além de manter a estrutura do balé fazendo uso de diagonais e danças conjuntas. Para você ver, até o peso da bailarina, dos bailarinos, era controlado pelas regras, não podia passar daquilo ali. Então, tudo isso foi vencido com esse movimento. A dança contemporânea busca uma ruptura total com o balé, chegando às vezes até mesmo de deixar de lado a estética. O que importa é a transmissão de sentimentos, de ideias e de conceitos. Veja só, eles não precisam, essa ruptura ela traz que não precisa seguir tantas regras. O importante é que durante esse movimento, durante o ato de dançar, se expresse o sentimento, se expresse uma leveza, se expresse um grito de liberdade por aquela manifestação de dança, tá certo? Os solos de improvisação são bastante frequentes na linguagem própria, né? Modificou o espaço usando não só o palco como local de referência. Sua técnica não delimita o uso de utensílios e linguagens artísticas. Você vê que aqui embaixo, ó, aqui em cima nós temos uma foto do balé clássico, né? E aqui embaixo nós já temos uma ruptura disso. Você vê que aqui a gente já vê as bailarinas descalças, a gente já vê a roupa dela já é diferente e os movimentos também, eles seguem. É claro que elas fazem um movimento sincronizado, mas eles seguem toda uma técnica pensada por esse movimento que não segue a tantas regras. Aí aqui a gente tem a relação da arte com a imagem, né? A relação da dança com a arte visual. No caso, essa relação se dá pelas imagens. São manifestações culturais relacionadas à produção de fotografia, à pintura, ao desenho, à escultura, à arte digital, às artes gráficas, ao design. A dança está relacionada com as artes visuais nesse aspecto. E com a música. A dança se relaciona bem demais com a música. E nós temos aí, a manifestação artística que está relacionada à produção das composições e do cantar. Quer dizer, a dança, ela sempre, né? Ela tem uma ligação muito forte com a música. A gente sabe disso. E com o teatro. A dança,
o teatro, as peças teatrais, geralmente elas trazem esse movimento dança no seu contexto. Geralmente, então a dança tem também uma ligação muito forte com o teatro, né? A dança com os gestos, né? A dança é a manifestação cultural relacionada ao movimento corporal que se harmoniza com a música. Você vê que quando se dança obedecendo a um ritmo musical. Então, aí, como se fosse a panela e o texto, a dança e a música, eles têm uma ligação muito forte, né? E inseparáveis. Aí a gente tem aqui vários pintores, a relação dela com a arte visual. Veja só, vários pintores usaram a dança como uma inspiração para fazer suas artes. Olha, aqui nós temos um quadro, outro quadro, uma escultura, olha, tá vendo? De uma bailarina. Então, ele se inspirou na dança para fazer sua obra, né? Aí a gente tem a arte musical. A arte musical, que no caso tem um movimento grego, né? Que seria a arte das musas. É uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e silêncio. A música se dá disso, né? Seguidos de uma pré-organização ao longo do tempo. Atualmente, não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Então, todas as civilizações, todos os agrupamentos, eles possuem as suas manifestações musicais. E aí se está associada à dança, né? Você vê que os indígenas, você vê que vários grupos, os países em si, todo ele tem vários grupos, várias etnias, todos apresentam essa sua expressão musical e principalmente associada à dança. A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição de música varia de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde a composição fortemente organizada e suas recriações na performance, né? É como prática cultural e humana. Veja bem, a música ela faz parte da nossa vida. O contexto musical está nas nossas práticas culturais. A música é improvisada, até formas aleatórias. A música pode ser dividida em gêneros e subgêneros. Então, nas artes, a música pode ser classificada em arte de representação, arte sublime, arte de espetáculo. Então, são manifestações musicais, né? Deixa eu ajeitar aqui. Aí a gente tem o teatro. O teatro também, ele está extremamente associado à dança, né? O teatro surgiu do movimento do homem através de suas necessidades do homem primitivo. Ele era caçador e selvagem, por isso sentia necessidade de dominar a natureza. Através dessas necessidades surge a invenções como desenho e o teatro, na sua forma mais primitiva, né? O teatro primitivo era uma espécie de dança dramática coletiva, ou seja, várias pessoas participavam, que abordavam as questões do seu dia a dia. Uma espécie de ritual de celebração, agradecimento ou perda. Na Grécia, o ditirambo, um tipo de procissão informal que servia para homenagear os deuses, ao deus Dionísio, como a gente falou, né? Que era o deus do vinho, evoluiu. Ele tinha um coro, porcoreutas, né, e corifeu, dançavam, cantavam histórias, mitos relacionados a Deus, né? Que no caso era esse Deus que eles eram, na verdade, eles eram politeístas, né? Então era para vários deuses que ele quisesse contemplar. A grande inovação Deus quando criou o diálogo e a história. Quando inseriu a esse movimento um diálogo e uma história, eles passaram a fazer uma representação disso. Aí surgiu o teatro, né? Aí a gente vê aqui, né? Música, som, a relação da dança com música, som, arte visual e o teatro, os gestos, né? Em muitas culturas existe uma forma de arte em que não há diferenciação entre música, dança e representação. Veja que existe cultura que só trabalha música, dança e teatro junto, tá certo? Não existe diferenciação. Quando se toca uma música é para dançar. E quando se dança é para representar alguma coisa, tá vendo? Então, são indissociáveis em algumas culturas, tá certo? Por exemplo, em determinada sociedade africana, toca-se música e dança-se para representar uma cena de caça, uma cena de guerra, para fazer um bom presságio, para uma caçada, ou para uma guerra que vai se fazer no futuro, ou para expurgar um mau resultado de uma caçada ou de uma guerra que se teve no passado. Há um efeito catártico da dança, da música e da representação da situação que se pretende curar o mal da sociedade. Veja que eles são indissociáveis, né?
Deixa eu puxar mais aqui, pra cá, né? São as artes que a concretizam a nível da comunicação com o público. E acontece no mesmo momento e no mesmo local em que se dá a execução. Então, isso aqui é mais uma vez, né, esse contexto que a gente está falando, que a dança ela é indissociável de movimentos como movimentos musicais, movimentos teatrais, estão todos presentes. A dança ela tem essa relação. É isso, gente. Ok?